Irmãos, graça e paz. Amém. Obrigado. Graça e paz. Agora sim. Amém. Vamos então à palavra que meditaremos nessa noite. Se encontra em Lucas, no capítulo 2, de 1 a 24. Lucas, capítulo 2, de 1 a 24. Esse culto aqui é bom que é grande, nosso é pequeno, a gente pode espalhar um bocado de coisa aqui e vocês não estão vendo a bagunça. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 24, vamos à meditação da palavra. Assim nos diz, irmãos, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, na compreensão da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, como o povo do Senhor está reunido nesses dias, pela tua graça, com as nossas famílias, nossos filhos, que o Senhor os abençoe as crianças para que aprendam junto aos seus pais.
fica também em cada um de nós, os adultos, para termos toda a compreensão da tua verdade, para aplicar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela chuva. A Deus que vocês me desculpem. Dá para subir um pouco. Amém. Meus irmãos, o padrão de Deus sempre diverge do nosso padrão. Nosso padrão humano, ele quer a glória humana. Ele quer, muitas vezes, dar o melhor para Deus do ponto de vista da glória humana. E às vezes a gente não entende que Deus não é glorificado com glória humana, porque a glória humana é muito pouca diante da glória excelsa dele. Um exemplo disso, e a gente poderia citar muitos exemplos, não vou citar só um para não delongar, é que os romanos que dominavam, tinha o Império Romano que dominava aquela época, inclusive os judeus, quando os generais saíam em guerra e eles conseguiam vencer, eles eram recebidos de maneira triunfal em Roma, na Via Ápia, a principal via de Jerusalém, com carruagens. Os inimigos iam à frente presos, o povo jogando tomate, mas os heróis, ou melhor, os inimigos só que iam atrás e os heróis à frente, e as pessoas jogavam pétalas, aqueles cavalos lindos que a gente vê em filme, aquela entrada triunfal. Quem já assistiu Ben-Hur tem uma entrada triunfal dessa, e ela realmente muito, muito gloriosa. Toda a glória que os homens poderiam dar e fazer em Roma, com aqueles edifícios gloriosos e com aquela entrada, com aquela avenida principal, tudo era muito, muito, do ponto de vista humano, muito exaltado, mas não do ponto de vista de Deus, porque aquilo estava envolto em corrupções, em matança, desonestidade, ganância. Não havia justiça, havia muita maldade. E, semelhantemente, Jesus entra em Jerusalém numa entrada triunfal. É assim que as nossas Bíblias colocam, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque do ponto de vista humano não tem triunfo algum. Não tem triunfo algum, porque vamos relatar como foi em rápido aspecto. Mas eu quero parar aqui e lembrar que Paulo em Romanos diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Ele está usando a linguagem romana do triunfo, só que um triunfo que para os olhos do mundo puxa, esse é o triunfo de vocês, não chega nem perto do nosso em Roma, dos nossos heróis em Roma, como nós os recebemos. E o triunfo de Jesus, a entrada triunfal de Jesus, foi literalmente montado no filho de uma jumenta, um jumentinho, animal de carga, como nos diz Zacarias. Não era um animal glorioso como alguns pensam. Não, o jumento na época era como se fosse um carro novo. Não. Haviam cavalos de raça, citados inclusive lá em 1 Reis, que Salomão tinha ginetes, cavalos egípcios de raça, muito, muito pura raça, e que foi proibido, inclusive Deus não queria que eles tivessem tais cavalos, mas Salomão teve, tinha muitas aras, muitas estrebarias para os seus cavalos, e aí a entrada de um triunfal de Jesus foi no jumento. E as pessoas jogavam roupas para ele passar com o jumentinho e com folhas de palmeiras. Por isso que na Igreja Católica existe o dia de Ramos, né? Domingo de Ramos, para celebrar essa entrada, uma semana antes da Páscoa, a entrada triunfal de Jesus. Quer dizer, do ponto de vista humano, não tem glória alguma, aquilo ali era muito simples. Tanto que os meninos começaram a gritar: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. E os fariseus se incomodaram, disseram: o senhor não está ouvindo o que eles estão clamando? E ele disse: eu vos afirmo que se eles se calarem, as pedras vão clamar. Ele queria aquilo, mas veja, a glória vinha de meninos, vinha de gente pobre que botava suas roupas na rua, no chão, para Jesus passar como se fosse uma coisa gloriosa. Do ponto de vista cênico, estético, não era assim tão belo, mas era belo para a glória que Deus tem. Veja que essa entrada de Jesus em Jerusalém foi, do ponto de vista, como eu já falei, humano simples, mas glorioso do ponto de vista espiritual.
A vida de Jesus, sim, essa será extremamente gloriosa, como nenhum espetáculo na terra pode sequer chegar perto. Nenhum. Todos os poderes da terra serão abalados. Todos. Os céus se desenrolarão, a terra não dará, a lua não dará, nem o sol dará a sua glória. Aí sim nós vamos ver, a olhos vistos, como a glória de Deus é muito maior do que a glória dos homens. Hoje, ainda não em posse dessa glória, senão espiritualmente, experimentar pela fé, nós somos convidados a crer que Deus reina soberanamente, mesmo sobre a glória dos homens, e às vezes fazendo deles apenas objetos para a sua vontade decretiva. E a gente precisa confiar nisso. No texto em questão, a gente vê que chegou o nascimento de Jesus. Como a gente vem lendo, eu não vou retroceder todo o contexto, porque vocês já sabem, estamos expondo o Evangelho de Lucas, e aqui nós chegamos no nascimento de Jesus e da circuncisão de Jesus. Mas o curioso é que o autor, Lucas, o médico amado, ele faz isso fazendo marcadores históricos com a história geral da humanidade. Ele faz isso deixando claro que a história de Jesus aconteceu na história temporal dos homens. E como diz Gálatas, Paulo em Gálatas, Cristo veio na plenitude dos tempos. Era a plenitude dos tempos em que o nosso Messias, que o nosso Salvador teria que nascer. Porém, é curioso como Deus decretou esse nascimento, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em sua eternidade, decretou cada detalhe. E eu convido vocês então para meditar sobre isso. Deus soberanamente decretou, em primeiro lugar, o decreto de homens para o nascimento humilde do seu filho. Versos 1 a 7. O Deus soberano decretou que os homens decretassem a forma de nascimento humilde do seu filho. Veja aí, o verso 1 nos diz que César Augusto, ele decretou, publicou um decreto convocando toda a população do império para o recenseamento. Por que os imperadores faziam isso? Há dois motivos principais. Um era imposto, saber quem estava no seu reino para pagar os impostos, tá? Isso também era feito uma espécie de recenseamento de quanto a pessoa tinha, qual a qualidade de vida e tal. Então, os impostos eram conforme a proporção, as condições financeiras das pessoas. E até as mulheres, aqui a gente tem no versículo 2, que esse recenseamento foi no tempo quando Quirino era governador da Síria. Os governadores também tinham o direito de cobrar impostos. E em alguns casos, eles incluíam as mulheres para ganhar mais. É por isso que Maria foi obrigada a viajar, estando grávida de 9 meses. Então, praticamente 9 meses, que a gente não sabe quanto tempo durou a viagem, lá de Nazaré até a Belém, que ficava próximo, relativamente próximo de Jerusalém. Mas uma viagem de alguns quilômetros, certamente não mais que 40, agora não lembro, mas para uma grávida de quase 9 meses, extremamente difícil viajar, não é? Hoje, as mulheres grávidas, salvo engano, não lembro mais, mas parece que não pode viajar depois dos 6 meses em avião, acho que são proibidas de viajar. Em alguns lugares proibida, não é recomendado que viaje a partir dos 6 meses, por causa do risco da viagem e tudo mais. Então veja que esses homens estão decretando, tanto César Augusto quanto Quirino, com intenções lucrativas de impor impostos sobre as pessoas. Afinal, o império, com toda essa glória, era mantido com dinheiro de tributos, tá? Tributo das pessoas. E também a finalidade de militar, de saber quem estava apto para o serviço obrigatório militar. Então tinha essa finalidade também, tá? Mesmo romanos e mesmo na Síria, o governador da Síria que dominava toda aquela época, Quirino dominava até a Judeia. Pois bem, no verso 3 nos mostra aí que, pelo decreto dessas autoridades, todos tinham que sair da sua própria cidade e ir para a sua própria cidade de nascimento. Olha que coisa terrível. Você imagine, aqui mesmo, se eu teria que voltar lá para Recife para ser recenseado em Recife, onde eu nasci.
Imagine o contratempo. Em algumas cidades talvez ficariam vazias, de tanta gente que teria que sair. Algumas cidades que são muito povoadas de pessoas de outros lugares, iam ficar pouca gente. Que contratempo. E outra coisa, a viagem não era paga pelo império, era você que tinha que se prover a viagem. Então, imagine todo esse incômodo. E nos diz aí o verso 4 que José subiu da Galileia, que é a região, da cidade de Nazaré, que é a cidade da região de Nazaré, tinha várias outras cidades na Galileia, para a Judeia, que é outra região, que ficava em Jerusalém. Ele subiu para a cidade de Davi, que era Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Veja que tanto ele, José, era da família de Davi, quanto Maria também. Então os dois tinham que ir para essa cidade, da família de Davi e da cidade de Davi. Olha que coisa interessante. Com isso, irmãos, com o decreto dos homens, Deus está decretando que o seu filho nasce exatamente onde ele havia predito lá no Velho Testamento. E tu, Belém Efrata, não será entre as menores de Israel, tu não será esquecida, de ti sairá o Messias, o Salvador. Olha que coisa fantástica. Deus estava ocultando. Ele falou isso no passado, mas ninguém estava atento nesse momento, nem os sábios estavam atentos. Olha, vamos ficar atento aí, porque é em Belém que vai nascer. Eles sabiam disso. Tanto é, quando Herodes o Grande soube que os magos, lá em Mateus, vieram visitar o Messias, porque a estrela de Belém apareceu, assim conhecida como estrela de Belém, que é também o símbolo da estrela de Davi, está na bandeira de Israel. Eles pediram para visitar o rei dos judeus. Herodes ficou: tem um rei aqui? O rei sou eu. Eu quero lá adorar esse rei, me avisem. Então, veja que esses reis foram lá para visitar, e o Herodes, que também está aqui no contexto, embora Lucas não citou agora, Herodes o Grande, né? Ele é o perverso Herodes. Ele quer, na verdade, eliminar a concorrência. E quando Herodes chamou os sábios de Israel, os escribas estudiosos, perguntou onde deveria nascer o Messias. Eles informaram: o Messias tem que nascer em Belém. Eles estavam certos, mas ninguém estava preocupado com isso. Você vê como Deus pega as pessoas de surpresa. Está tudo avisado, mas as pessoas não estão contemplando tanto a sua palavra para entender. E naquele momento secreto, naquele momento que estava ali todo mundo disperso, digamos assim, Deus manda que o decreto de imperadores e governadores pudesse levar José e Maria para uma viagem certamente desgastante. Não era fácil, eram pobres, custosa para ele, que era pobre, que tinha que... E ainda mais com toda a situação que envolveu a viagem, como nós veremos. O verso 5, veja. Então Maria precisava alistar-se, embora estivesse grávida, está aí no verso 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa. Já falamos de motivação, a mulher também pagava tributo. Foram incluindo, antigamente só os homens pagavam tributo, mas a mulher pagava, porque quanto mais esfomeado fosse o império, manter as regalias, mais imposto teria que ser cobrado das pessoas. O verso 6, então, estando eles ali, completou-se-lhe os dias de Maria, o dia de dar à luz. Veja que certamente nem José e Maria estavam prevendo isso. Não, vamos lá nascer, eu sou de lá, você também, nosso filho, já que ele é o Salvador. Maria sabia que Jesus é o Salvador, certamente José, mas eles não sabiam que iriam cumprir o plano de Deus pelo decreto dos homens. Olha como Deus faz soberanamente, irmãos. E por último, veja que, olha a humildade. Eles estão morando num lugar pobre, miserável, que era Nazaré. Galileia já era desprezada pelos judeus. Nazaré é uma cidade muito pequena, paupérrima, e agora eles vão para lá e não encontram lugar na hospedaria. Por quê? Porque tem tanta gente viajando que nem da casa, certamente, de parentes tinha mais lugar. Talvez, alguns estudiosos dizem isso, que esse lugar, que poderia ser uma gruta ou curral, que eles ficaram para lá, porque não tinha lugar para ele na hospedaria, talvez fosse de algum parente. Ele tinha muitos parentes ali na região. Então fosse parentes. Olha, não tem mais cômodos aqui em nossa casa, mas tem lá um curralzinho, uma gruta, que é dos animais. Tem até a manjedoura, que é o coxo, o prato onde se colava a comida dos animais, né? Se vocês quiserem, vão para lá. Veja, gente, quem de nós projetaria o nascimento desse para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o Salvador?
Deus projetou, exatamente para não dar motivação da glória humana, irmãos. A gente se engana muito neste mundo. A gente acha que a glória do homem pode manifestar a glória de Deus. Não pode, irmãos. Deus não está interessado nas glórias humanas. Deus quer se revelar aos pequenos, humildes. E às vezes a gente acha até assim, vai fazer um planejamento, mas qual é o melhor lugar para poder... vamos abrir uma igreja no melhor bairro aqui da cidade de Salvador, aqui do lado de Camaçari, porque Mangaba, puxa vida, talvez a gente não vai ser bem representado. Vamos... A gente pensa às vezes com esse padrão humano, com essa glória humana, e Deus está pouco interessado nessa glória humana. Deus está pouco interessado que os poderosos deste mundo se convertam para manifestar a glória dele, que é muito maior e não depende. Uma vez eu vi uma pessoa, já pensou se tal cantora se convertesse, como seria bom para divulgar o Evangelho? Deus não precisa, irmãos, de homens e mulheres gloriosos, entre aspas, deste mundo, para manifestar o seu reino glorioso. Ele quer sim os simples, humildes, por isso que a sua mensagem vai atingir pessoas humildes, pobres. E porque também a glória de Deus, irmãos, é muito, mas muito superior a essa glória transitória do mundo. Muito superior. Deus não quer que a gente tente essa vaidade. Eu lembro que quando fizemos a primeira reforma, desde que eu estou pastoreando lá, o de Freitas, que foi a primeira reforma que mudou a fachada, mudou completamente a fachada. Alguém, vizinhança lá passou e disse: agora sim vocês estão fazendo palácio para Deus. Eu disse: não, o palácio são as pessoas, o palácio de Deus são as pessoas que estão, não as fachadas, não uma igreja. Pode botar mármore, pode botar hoje, talvez mármore já está passado, mas pedras muito mais caras. Deus, a glória, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O verdadeiro templo são vocês, que estão sendo moldados para a habitação da glória de Deus. E moldados como? Em santidade de vida, em comportamento. É claro que uma igreja como aqui, aliás, permita-me dizer, já falei, vou repetir, toda vez que eu trago visitante aqui, rapaz, que lugarzinho arrumadinho, gostosinho mesmo. Isso é bom, é funcional para a gente, mas não é para a glória de Deus. É funcional para a gente. Um lugar ambientado, com som bom, climatizado, com uma boa, limpo, banheiros bem asseados, isso é bom para a gente. Claro, manifesta um pouco de quem somos, filhos de Deus, educados também, em todos os sentidos, mas não pensemos que Deus quer a glória dos homens, botar ouro, letras de ouro para tentar manifestar a grandeza de Deus. Não, menos. Deus, a coisa do mundo aqui para Deus é fichinha. Tanto é que o ouro daqui é tão pequeno para Deus que vai ser asfalto e paralelepípedo lá no céu. As ruas são de ouro. O que é muito alto aqui, que é o ouro das nossas alianças, nossas bijuterias, nossas joias, lá é asfalto, é pavimento, não é essa coisa tão gloriosa assim como a gente imagina. Então é isso, meus irmãos. Veja, eu quero enfocar que Deus está no comando da história. E o Deus glorioso no comando da história vai se manifestar de maneira humilde com os humildes. Preste minha atenção a isso. Em segundo lugar, Deus soberanamente decretou que humildes pastores contemplassem e anunciassem o Salvador. Novamente, se fosse eu e você planejando o nascimento de Jesus, a gente já teria colocado Jesus não numa gruta, numa manjedoura para nascer. Botaríamos talvez em Jerusalém, ou quiçá em Roma, num berço esplêndido para nascer. E também convidaria os melhores arautos para proclamar esse Jesus, o nascimento dele. Não. Deus vai chamar simples pastores para testemunhar o nascimento de Jesus. Gente, só uma perspectiva aqui, trazer um pouco de teologia bíblica. Na Bíblia, por toda a Bíblia, pastores são considerados como pessoas simples, simplórias. E são essas pessoas que Deus usa. Veja que o mundo prefere guerreiros, valentes, que
que possam demonstrar força, capacidade. Você tem muito isso na história. Nimrod, caçador, poderoso diante do Senhor, que foi construir Babel. Você tem Esaú, perfeito caçador, um homem extremamente afinado com o mundo, mas o seu irmão era um pacato pastor de rebanhos. Jacó era o escolhido de Deus, não era o guerreiro. Deus não escolhia guerreiros para ser seus heróis, mas pastores. E aí o exemplo vai por toda a Bíblia. Davi, o maior de todos os reis de Israel, era o mavioso pastor, não é mafioso, por favor, mavioso pastor de Israel. Ele cantava de maneira gloriosa, simples, maravilhosa, com hinos, cantou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca Deus, inclusive, com a figura de pastor. Veja que coisa simples. E por toda a Bíblia a gente vai tendo essa figura de pastor. E Jesus mesmo diz que Ele é o bom pastor. Ele não se identifica como guerreiro, mas como pastor humilde. E essas pessoas que que Deus está revelando. Veja, pastores, verso 8, que viviam num campo guardando, naquela vigília da noite ali, tomando conta para que lobos e animais outros não devorassem. Um anjo apareceu no verso 9 e manifestou a glória brilhante. A glória do Senhor brilhou. E eles ficaram entre irmãos. Certamente, se eu e você estivesse naquela noite na vigília lá, tomando conta, e visse um anjo todo brilhante, puxa vida, esses pastores tinham coragem para muita coisa, até afugentar lobos, mas eles não sabiam afugentar anjos. E ficaram com medo. Aí o anjo teve que dizer: não tema, eu estou trazendo boa notícia para você. A gente tem que antecipar quando vai falar alguma coisa para as pessoas. É boa notícia, calma, é boa notícia que eu vou falar para você. Então tem que antecipar. E aí o que aconteceu aqui? Ele disse, olha o verso 11, por favor, peço que vocês olhem. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Gente, é muita glória nesse anúncio aqui, gente. E Deus escolheu pastores para ser os primeiros divulgadores do nascimento do seu filho. Não, Deus não está certo. Quem é que recorrer aos melhores publicadores lá do Templo de Jerusalém? Ou em Roma tinha muitos, sabe aqueles mestres de cerimônias? Não sei se você já viu nos filmes romanos, em Gladiador tem, o cara bem todo pintado assim, peruca, aquela coisa. Povos de Roma, tal, os caras que são oradores. Puxa, poderia ter escolhido pessoas oradores como esse, preparados, que fazem a gente chorar, né? A habilidade de fazer a gente chorar, fala com tanta emoção, que a gente chora. A gente pensa que Deus precisa disso. Deus manifestou glória grandiosa através de anjo para pessoas humildes como pastores. Veja que Deus quase que abre uma porta, um portal nos céus, para que um anjo viesse e falasse para esses pastores. No verso 12, veja, ele dá um sinal de quem seria esse Cristo, o Salvador, na cidade de Davi. Você vai encontrar uma criança envolta em faixa deitada numa manjedoura. Isso não era comum. Você botaria seu filho no meio, no berço, ou o seu berço seria o coxo? A manjedoura é coxo, porque a manjedoura parece, é coxo mesmo, prato do animal. Imagine o quanto de cheiro de animal devia ter naquele lugar. E envolto ali, cheiro de vaca, de boi, de jumento, de cavalo. Eu até gosto do cheiro, mas tem gente que ia gostar. O cheiro para o ser humano não seria legal. Deus permitiu que o filho dele estivesse lá, e o anjo está dizendo, o sinal é esse, uma criança em faixa, envolta em faixa, numa manjedoura. Não, Deus está brincando com a gente. Como é que o filho dele, glorioso, o rei dos reis, nasce dessa maneira tão humilde, e pastores que vão lá constatar para depois divulgar? É isso mesmo, irmão. Esse é o evangelho glorioso de Deus, que é para pessoas humildes acreditarem. Arrogantes não vão querer isso, não vão querer, vão ficar indignados. Veja o verso 14, verso 13 nos mostra agora que uma multidão de anjos apareceu louvando a Deus. Olha aí, simples pessoas que vão contemplar manifestações gloriosas, como eles viram.
Hoje talvez não contemplamos anjos. Deus não precisa mandar anjo, porque a sua revelação angelical do Velho Testamento e também profética do Novo e apostólica do Novo já é gloriosa demais para a gente entender a glória de Deus. E pessoas humildes estão contemplando todos os domingos essa glória. O verso 15, caminhando, ele diz que os anjos retornaram ao céu e os pastores então vão até Belém para anunciar. Mas veja que antes os anjos dizem, olha, no verso 14, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer ver. Veja, os anjos falaram na língua deles a glória de Deus, eles entenderam, e aí eles se ausentaram no verso 15, foram até Belém para ver o que Deus tinha anunciado. Vamos até Belém e vejamos esses acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles foram apressadamente, verso 16, por favor, dê uma olhada. Acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Veja que a manjedoura é repetida aqui várias vezes. É um negócio inacreditável. Deus tinha colocado o filho dele num berço desse, né? Eu lembrei agora o reverendo Emílio Garofalo, é muito sagaz, né? Ele citou que, olha, hoje nós temos a Burigoto, que é uma marca famosa de coisa de bebê, mas aqui a marca do berço de Jesus foi o baba-boi, onde o boi babava. Uma marca que ninguém queria colocar seu filho, nem nós hoje, nenhum de nós gostaríamos de colocar nosso filho num lugar onde o boi está babando lá, está com medo, né? Pois é que Deus escolheu esse lugar. E aí, veja, o verso 17, e vendo Jesus, divulgaram o que ele tinha sido dito a respeito deste menino. Divulgaram para quem? Para José e Maria. O tempo todo, José e Maria estão recebendo avisos gloriosos de quem é Jesus. Um casal humilde, pobre, que fez uma viagem, desculpa dizer, terrível, deve ser terrível aquela viagem, não é? Pobre, rapaz, ele tem que viajar, ainda com os custos nossos, grávida, com muitas dores, talvez no jumento, ninguém sabe. Essa é a descrição maior aqui, que tem a viajado Maria no jumento e José puxando. E aí, o que acontece é que agora eles estão vindo, além de Ana, além de Simeão, além de várias notícias que os meninos que vão apresentar, na verdade Simeão e Ana vão apresentar, eles estão agora, os anjos, ou melhor, Maria primeiro recebeu o anjo Gabriel anunciando quem era Jesus. Agora os pastores falando o que os anjos falaram para eles. É por isso que eles divulgaram para José e Maria. O verso 18: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Ficaram admirados. E Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-as no coração. Veja, irmãos, Maria é um exemplo de mulher, porque ela pega a palavra de Deus e guarda no coração. Olha aqui, homens e mulheres, o que a gente tem que aprender com Maria. Guarde as palavras no coração. Você vai precisar sacá-las no momento exato. A boca fala do que está cheio o coração. E a gente precisa encher o nosso coração da palavra de Deus. Amém. Maria pôde enfrentar o que enfrentou porque ela guardava. O que ela enfrentou? Ela foi ver a morte de Jesus. Ela estava aos pés do crucificado, seu filho. Ela ouviu Jesus dizer: mulher, eis aí teu filho, para João, e João, eis aí a tua mãe. Naquela hora em diante, João tomou Maria para a sua casa para cuidar como mãe. Veja que até na hora da morte ele estava preocupado com a provisão de sua mãe. E ele passa essa responsabilidade para João, que é o último apóstolo que vai morrer. Inclusive ele não é martirizado. Ele foi sábio, deu a responsabilidade para João cuidar da sua mãe. E ele deve ter feito isso com muita dedicação. Veja que ela estava lá, porque ela guardava as palavras no coração para enfrentar tudo que teve que enfrentar. E aí, no verso 20, o que fizeram os pastores? Eles voltaram então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como fora anunciado. Veja, eles foram os primeiros proclamadores do nascimento de Jesus, foram pastores unidos. É assim que Deus faz, irmãos. Esse Deus que decreta que simples pastores contemplassem e anunciassem o Salvador. E por último, versos 21 ao 24,
Deus soberanamente decretou que uma família humilde, mas fiel, criasse o seu filho. Olha o verso 21 a 24. Caminhamos para o final. Veja, completados então 8 dias, o menino foi circuncidado e deram o nome de Jesus. Lhe chamaram como anjo antes tinha como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então veja, essa família humilde, mas fiel a Deus, foi cumprido exatamente. Pobreza, sim, mas não infidelidade. Humilde, sim, mas não infidelidade. Fidelíssimo. Cumpre rigorosamente a lei de Moisés. 8 dias Jesus foi circuncidado. Imagina o Criador dos céus e da terra. A sabedoria que diz que estava no início com Deus. Era o deleite de Deus. Era o arquiteto de Deus. Ela agora entra na história, essa sabedoria, que é Jesus, e é circuncidado como se fosse filho de um pecador, mas permite essa humilhação. Que coisa maravilhosa. E aí veja, nos diz o texto que os pais levaram para apresentar Jesus. Aqui a apresentação era a circuncisão. Portanto, nós não temos apresentação, nós temos batismo. Quando um pai e uma mãe apresentam seu filho para o batismo, é isso que é a apresentação. Não é apenas uma oração, é fazendo votos. Eu vou criar meu filho como crente, como filho de Deus, como povo de Deus. Esse é o voto. Por isso que se exige o batismo, dando sinal à criança que é de Deus, marcando que é de Deus. E aí no verso 22, os pais também levam para Jerusalém. No 22, eles, passados os dias da purificação. Que purificação é essa? Maria, depois de passar da purificação, tinha um período de purificação da mulher pelo derramamento de sangue. Passado o derramamento de sangue no nascimento natural do filho, a mulher tinha que ir apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés: todo primogênito será consagrado. Então também tinha a necessidade de consagrar o filho primogênito, tinha uma oferta a levar. Veja, e eles foram levar essa oferta. Tudo que estava determinado na lei, esse casal fiel estava cumprindo. Mas veja, baixa a condição dele. Lá na lei de Moisés tem vários níveis de oferta para o primogênito. Começa com bezerro, vai para o carneiro, vai descendo até pombinhos, ou rolinhas, pombinhos, que eram fáceis de pegar, era o mais barato. Isso indica claramente que esse casal era pobre de maré descer, como se dizia antigamente, paupérrimos. E eles estão oferecendo. Deus, irmãos, está manifestando toda a sua glória de maneira humilde entre os homens. É isso que Deus faz, é isso que Ele fez. Veja, irmãos, Deus confunde a sabedoria dos poderosos ao falar para pastores. E agora Deus é exaltado pela piedade verdadeira de gente que obedece a Ele, como José e Maria, e manifesta assim a glória do seu filho através desses casais. Deixe-me encerrar trazendo uma conclusão. Irmãos, que tenhamos nós uma disposição de buscar o reino glorioso de Deus. Amém. Ainda que de forma humilde. Não pense que Deus quer uma mãozinha com a nossa glória. Nossa glória para Deus é abjeta, não serve para nada, não serve para nada. A gente acha, não, vou oferecer para Deus o melhor está dentro de você. Em espírito e verdade você tem que oferecer culto a Deus. Eu sei que a gente tem um padrão e a gente vai ser difícil desconectar-se desse padrão, mas não queira ludibriar Deus com esse padrão que a gente às vezes quer, né? Às vezes a gente fica preocupado, essa apresentação, a melhor roupa, né? melhor condição, tudo isso pode até nos falar um pouco da nossa educação, tudo bem, eu entendo isso, mas cuidado para não colocar isso como peso, um grande peso para adorar o Senhor. Deus não está interessado em nossa glória, irmãos, não está interessado em nossa glória, senão em toda a verdade, em todo espírito e em verdade que você o adore, e claro, oferecendo tudo que é devido a Ele, de forma humilde, contemplando toda a glória dele. Qual a aplicação que podemos trazer aqui? Rapidamente eu trago para vocês. Veja, os decretos de Deus serão executados para a sua glória e louvor.
e nada, absolutamente nada pode atrapalhar. Tibério, César Augusto, Quirino, esses homens que parecem dominar o mundo, que exigem tributos caríssimos das pessoas, os reinos deles não sequer atrapalham o decreto de Deus, pelo contrário, são usados para confirmar a vontade decretiva de Deus. Segunda coisa, é importante que você saiba que Deus habita com os humildes, e com os humildes Ele espera que faça a proclamação do Evangelho. Cuidado para não querer proclamar o Evangelho de forma com a glória deste mundo. Deus não está preocupado com a glória deste mundo, não é? Venha ver lá. Às vezes a gente está preocupado. Fulano tem, olha o nível dele, talvez as roupas, talvez a condição material. Cuidado, irmãos, essa é uma tendência muito nossa de querer exaltação humana, quando Deus não está interessado na glória humana, nenhuma, mas na humildade. Ele usa vasos humildes para a proclamação da sua verdade. E por último, não menos importante, Deus é glorificado por uma família que obedece a Ele, está disposto. Como tem criado nossos filhos? Como tem vivido em casa? Será que a gente quer muito o padrão deste mundo? Talvez. Você está muito preocupado em ter um padrão que recebe aí da internet, da televisão, né? A glória está no seu aspecto, talvez da sua roupa, da sua casa, do seu carro, talvez do seu livro intelectual. Veja, nada disso é desprezado, certo, irmãos? Nós entendemos que o Evangelho nos melhora em todos os sentidos, mas cuidado para não querer manifestar a glória de Deus com glória humana. Há um padrão muito superior de Deus, que Ele não precisa da glória humana. O Evangelho já é glorioso, essencialmente glorioso às nossas almas. E esse Evangelho simples que Deus quer que a gente viva em família, nossas famílias. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajude a confiar nos Teus decretos, Senhor, que tudo do Teu reino, para a Tua igreja, para nós, já foi decretado para nosso triunfo, para a nossa alegria, Senhor. Portanto, confiado em Ti, queremos andar humildemente no Senhor. Queremos contemplar, Senhor, a beleza de Tua glória na humildade das pessoas, da proclamação do Teu reino. Nos ajude a ser como esses pastores humildes, mas que são usados para a glória da proclamação do Teu reino, Senhor. Às vezes, como aqui, uma congregação simples, mas a Tua glória do Teu Evangelho é manifestado de maneira clara para a glória do Teu nome e edificação da Tua igreja, Senhor. E que façamos da nossa família um lugar também glorioso para o Senhor, não com aspectos humanos, mas o aspecto da fidelidade ao Senhor e à Tua palavra, Senhor. Nos ajude que a nossa casa sejam verdadeiros altares de culto ao Senhor, que obedecem ao Senhor, não pelo aspecto material, mas sim, não tanto pelo aspecto material, mas sim pelo aspecto espiritual que prevaleça entre nós, Senhor. Bons pais, bons maridos, esposas, bons filhos, que vivem verdadeiramente a glória do Teu Evangelho, Senhor. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.